Quero compartilhar com vocês, nesse domingo que pelo calendário cristão, o tema é exatamente o texto que nós lemos, as bem-aventuranças. Mas eu quero falar de uma delas apenas. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 7. Diz a palavra de Deus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na quinta e sexta-feira eu estive em São Paulo no encontro de capelães escolares. E lá conversando com eles, eles falavam da luta que vivem hoje para poder auxiliar, aconselhar, ouvir, estar junto, não só com as crianças de escola, mas com universitários também. E uma coisa que mais se falou nesse tempo é como as pessoas elas andam duras na maneira de tratar ou de se tratar. Isso você vê desde a mais tenra idade, as exclusões que as próprias crianças fazem umas com as outras, a dificuldade de aproximação, e tanto jovens quanto crianças, a agressividade é a grande tônica. Parece que se perdeu a sensibilidade, e mais do que isso, é um modo de vida. E aqui, depois de ouvir aquilo, tive a oportunidade de falar para eles, de meditar sobre um texto da palavra, e curiosamente a palavra que Deus me deu ali foi em Ezequiel 34, falando sobre pastores infiéis, que na verdade, em vez de apacentar as ovelhas, eles apacentam a si mesmos. E a minha palavra é óbvio, toda vez que a gente lê um texto como esse ou ouve sobre ele, nos vem sempre em mente um julgamento sobre pastores. Mas aquele texto lá não fala sobre pastores no modo que a gente pensa hoje. Ali tinha um objetivo específico, mas não é sobre isso que eu quero lhe falar. Mas o que eu quero destacar é que a tônica que vi ali era uma tônica não negativa, mas positiva. No sentido de que o caminho contrário ao autoapacentamento é exatamente o olhar de misericórdia. É não perdermos a sensibilidade para o outro. É de percebermos nas ações, reações ou omissão das pessoas que elas precisam mais do que nunca daquilo que nós precisamos e entendemos e Deus nos deu. Misericórdia, que é favor imerecido. Não depende de quem você é, do que você faz ou deixa de fazer, mas é o olhar de Deus sobre nós, o olhar de Jesus que vamos celebrar hoje, que por amor se deu para nos propiciar salvação. Aí nós chegamos a esse texto aqui, e Jesus, a partir do versículo 1, você vê aí, ele está de olho nas multidões. Ele vinha de pregar e curar, seus discípulos se aproximam, ele passa a ensinar. E é curioso, né, que se você for ler todas as bênçãos, as bem-aventuranças, elas falam do que eu sou, elas falam do que eu ando à procura e do que eu preciso ser. Assim como as bem-aventuranças falam, há pessoas que são humildes, que choram, que são mansos, que são misericordiosas. Mas há pessoas também que estão à procura de mansidão, de misericórdia, de paz e limpeza de coração. Há pessoas que precisam aprender a ser pacificadores, humildes, mansos e misericordiosos. E a gente vê nesse texto de expectativas e de suprimento de expectativas de necessidades. É isso que a gente enxerga nas bem-aventuranças. Elas falam de gente que espera, porque há pessoas que esperam e precisam de misericórdia. E Jesus em todas está respondendo. A sua necessidade, meu servo, minha serva, meu discípulo, as suas expectativas não ficarão sem resposta, não ficarão sem suprimento. O seu mal, diz Jesus, está dizendo, a sua luta, a sua expectativa, a sua esperança será satisfeita. Eu mesmo a satisfarei. Veja bem, hoje Jesus quer nos falar sobre misericórdia. Misericórdia que ajuda o aflito em busca de ajuda. Misericórdia que é compaixão suscitada pela miséria alheia. O olhar de misericórdia é o desafio que Jesus traz para aqueles
que são seus seguidores nessa hora e diz: felizes os que têm misericórdia, felizes os que agem com misericórdia. E primeiramente, a coisa que eu quero destacar nessa bem-aventurança é que a quem precisa de misericórdia, Jesus a concede. E aí, nesse sentido, eu preciso reconhecer que eu preciso da ajuda de Deus. Você precisa da misericórdia de Deus, porque o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, é um olhar que comparte. Deus não mede a quantidade de necessidade que você tem. Deus não me atende pela minha capacidade. Deus não olha para mim pelo tamanho do meu sofrimento. E tem gente que acha que é assim, que Deus, quanto mais sofrimento você tiver, aí é que Deus vai te olhar mais. Deus não é sensibilizado a aplicar a sua misericórdia, sabe, para você? Porque você é bonzinho, porque você vem à igreja, porque você não fala palavrão, porque você é quietinho. Não, Deus te ama e Deus te acolhe. Há compromissos morais? Há compromissos de comportamento? Há compromissos de conformidade com a palavra dele? Mas o Senhor, independente do estágio da vida que você esteja, Ele olha para você com compaixão. Diz a palavra que Jesus te acolhe, que Deus te acolhe, e o salmista traduziu isso muito bem no Salmo de número 72, ao dizer: porque Ele acolhe ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. E aí, eu preciso me apropriar de uma bênção, que todos nós caímos nesse erro. Todos nós, indistintivamente. Nós muitas vezes acreditamos que Deus age conosco retributivamente. Deus age com a gente no sentido de: se eu fizer, Ele faz. Se eu não der, Ele não dá. Se eu não for, Ele não é. Lê do engano. E aí a gente fica muitas vezes em pecado e cheio de culpa, e achando que os males que estão acontecendo comigo é Deus me castigando e me julgando. Esse não é Deus. Esse tem um outro nome, ele é chamado inclusive de acusador. Acusador. O olhar do Senhor sobre nós, ele se entristece quando nós nos distanciamos do seu querer, do seu amor e da sua vontade. Mas o seu olhar continua a ser sobre nós o olhar de misericórdia, que vê o nosso estado e diz: tadinha dessa minha filha, coitado desse meu filho, escolhendo caminhos que vão terminar em caminhos de morte, seguindo trilhas que não são as trilhas que abençoam a sua vida. O que move o olhar de misericórdia é a consequência do que Deus é um Deus de amor. E nesse sentido, lá no livro do Êxodo, você ouve uma palavra abençoadora da parte de Deus, dizendo ao seu povo: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o olhar de Deus sobre você. E aí, nesse sentido, tenha certeza que Jesus conhece e sabe das nossas idiosincrasias, sabe da sua maneira de ver, de sentir e de reagir diante das circunstâncias. O Senhor nos conhece, Ele sabe, e o que vai em nosso pensamento, diz o salmista, antes que a palavra nos venha à boca, Ele sabe, Ele sabe. E aí, eu preciso reconhecer que muitas vezes eu tenho fé, mas tenho medo. Eu tenho fé, mas eu titubeio. Eu tenho fé, mas eu não suporto o que está diante de mim. E aí Jesus disse àqueles que chegam a Ele, em Mateus no capítulo 14, vem. Lembra? No meio da tempestade? Pedro com medo no barco, pediu para ir ao encontro de Jesus, e Jesus diz, vem. E Pedro descendo do barco,
andou por sobre as águas e foi com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Gesto de misericórdia. Porque Jesus podia ver Pedro submergindo e dizendo: está vendo, ô homem fraquinho, está caindo porque não tem fé. Não, mas repare que o Senhor vai em direção a Pedro e, antes de lhe falar, pega-lhe a mão e o conduz até o barco em segurança. Nós nos tratamos assim, não como Jesus nos trata. Na caminhada da vida, nós titubeamos e nós tropeçamos como Pedro tropeçou. Mas Jesus, o Senhor, olha para mim e vê que eu preciso dele. Senão, eu me afogo nas tempestades da vida. Tenha certeza que a mão do Senhor, generosa e misericordiosa, está estendida em seu favor. Nós também nos tratamos assim, não é verdade? Em muitas vezes jurarmos fidelidade aos amigos, companheirismo ao próximo, mas insistimos em não agir com misericórdia, em julgar, em trair, em abandonar. Nós fazemos promessas para Deus assim, maravilhosas e maiores, mas imediatamente nós as descumprimos. Mas o olhar do Senhor continua a ser um olhar de misericórdia. E nesse sentido, Jesus nos dá uma boa notícia, confirmando aquilo que a gente encontra no livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quem está com a carga pesada, cansado, o olhar do Senhor continua sobre você e Jesus continua a dizer: o meu fardo é leve. Vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse sentido, para gozar dessa bem-aventurança, da felicidade, para alcançar misericórdia, é preciso reconhecer que precisa. Porque na nossa autossuficiência, muitas vezes eu digo: pronto, já desliguei meu coração, porque esse negócio de misericórdia, eu já ando com isso, eu estou caminhando bem, já estou pensando na segunda-feira, e você esquece, perde a oportunidade de ver com cuidado, se não tem desenvolvido uma vida cristã, que ela na verdade ela é arrogante. Cuidado para não desenvolver uma vida cristã que na verdade ela é soberba, no seguinte sentido: está aí como se fosse muitas vezes um sepulcro caiado, não está aguentando a realidade, mas quer fingir que tudo está bem. E o que é pior, né? A gente gosta de vestir máscaras uns para os outros, mas o pior é quando nós fazemos isso com Deus, quando achamos que nós podemos disfarçar o que vai no íntimo do nosso coração, a verdade dos nossos pecados, para Deus, e ainda assim, sem nos autoanalisar, sem olhar para dentro, a gente canta que vem para louvar-te, que Ele é o único digno de louvor, que Ele é o sentido da nossa oração, que nós queremos nos derramar diante dEle, e ainda assim, manter uma doce e uma saborosa coraça em relação ao que Deus está falando ou quer nos falar. Mas ser bem-aventurado e alcançar misericórdia ainda nos lembra e precisa nos fazer refletir sobre uma segunda coisa. É que Jesus nos desafia não só a reconhecer a misericórdia de Deus, mas a ter um olhar misericordioso e compassivo na vida. Primeiro, em relação a mim mesmo. Você conhece gente que não se perdoa? Você já viu gente assim? Que vive a vida arrastando corrente por causa de uma coisa que aconteceu no passado? Você conhece gente que assume sobre si o problema de muitos dos seus familiares? Você conhece pai e mãe que se autoflagelam muitas vezes pelas suas decepções com os filhos?
Você conhece jovens que têm agido e vivem hoje com a vida menor, sem alegria, porque tomados por culpa não conseguem entender que eu preciso, na minha consciência, entender que a misericórdia de Deus, ela me alcança, e essa misericórdia traz perdão e traz paz no coração. E aí eu preciso sempre pensar no olhar do julgamento e no olhar da misericórdia. Mateus, no capítulo 7, o versículo 15, nos ensina que o próprio Jesus condena o julgamento. Se você tem tido sobre a sua vida e sobre a vida dos outros o olhar de julgamento, lamento te dizer, você está distante da palavra de Deus. Você está distante da palavra de Deus. E esse termo grego, julgar, que quer dizer crino, quer dizer que ao julgar eu estou separando, eu estou escolhendo, eu estou selecionando, eu estou aprovando, eu estou reprovando, eu estou preferindo, eu estou pronunciando uma opinião, muitas vezes errada, sobre o que é direito. Crino, esse julgamento que Jesus fala lá no capítulo 7, versículos de 1 a 5, que está dizendo que eu, a julgar, eu estou submetendo a mim mesmo a censura. Eu estou submetendo o outro à censura. Cuidado com o olhar do julgamento. Cuidado, porque isso não traz vida, não produz vida. Eu não posso julgar o próximo, porque estão em xeque os meus critérios, os meus próprios critérios. E dentro do nosso processo de justiça, ou seja, os nossos critérios de justiça, eles não são imparciais, eles não são equilibrados. Veja só, tenha certeza que eu cobro o que eu não faço, condeno o que vejo em mim e sou incapaz de reconhecer. Nós, na verdade, somos um poço de inconsistências. E assim Paulo percebeu muito bem ao falar aos romanos, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Julgo porque odeio, condeno porque detesto, mensuro os outros, ou meço os outros, pelos óculos com os quais eu enxergo a vida. Se com amargura, olho as pessoas com amargura. Se com inveja, olho com inveja. O meu juízo, o seu juízo é sempre parcial, porque eu conheço em parte, eu não conheço o todo. Ah, meus irmãos, se existe um olhar que nós precisamos eliminar das nossas vidas, é o olhar que pretende justiça. Porque a palavra nos ensina que a justiça pertence a Deus, não nos pertence. E Lucas, falando sobre o mesmo assunto, nos conclama a ter e desenvolver o olhar da misericórdia. Sede misericordiosos, e diz ele, Jesus, citado por Lucas, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não serais julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ah, meus irmãos, o olhar de misericórdia. Saiba você que o mundo precisa muito, mas muito mais de amor do que julgamentos, como a gente vive vendo em todos os lugares. Como a mídia faz questão de fazer todo o tempo. E aqui eu me lembro de um caso. Não sei se você lembra disso, Ezequias. Um senhor, até de origem japonesa, tinha um colégio na cidade de São Paulo. E ele foi acusado de pedofilia, de abusar de crianças. E esse assunto foi para os jornais, pais se reuniram, fizeram um protesto na porta da escola, e a televisão botou a cara do homem, focou a porta do colégio, para a televisão, uma acusação tremenda. Todos nós, é óbvio, odiamos uma pessoa que quer usar crianças. E
o ódio se tomou em relação a todos? A polícia começou a fazer a investigação e foi investigar. E primeiro descobrir qual era a origem, porque registraram ocorrência em delegacia. Aí foram descobrir que a fonte das acusações era uma ex-sócia dele que tinha roubado a escola e ela havia sido retirada da sociedade por ele. E ela que disseminou isso entre os pais. E o que aconteceu com essa escola? Você colocaria sua criança, seu filho, seu neto, numa escola cuja a direção tem a suspeita de pedofilia? É óbvio que não. O que as pessoas fizeram? Retiraram as crianças da escola e essa escola faliu. Faliu. Acabou a escola. Passa-se o tempo, a notícia da pedofilia foi a primeira página no jornal. Apurados os fatos, descobre-se que era tudo mentira. Mentira. E o que acontece com esse homem? Faliu. E o que a mídia falou? Nada. Apenas uma pequena nota de rodapé dizendo: lembra daquele caso? Foi encerrado porque não era nada daquilo. Mas esse homem, com dano, ficou na sua vida. O mundo precisa muito mais de amor do que julgamento, como que muitas vezes nós fazemos. Cuidado, para não ser achado como parte de uma elite a quem Deus favorece. Acharmos que nós somos especiais e melhores de quem quer que seja. Cuidado, para não se alegrar com a derrota dos infelizes. Cuidado, para intimamente não viver torcendo pelo mal do outro. O olhar misericordioso, a como Jesus nos diz, é aquele, como Jesus fez, que olhou as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É o olhar que percebe, além das atitudes e das palavras. Eu tenho visto, de forma inequívoca, que muitas vezes a agressividade das pessoas é fruto de uma alma inquieta, que não está aguentando a ela mesma, e por isso explode com palavras duras e trata o outro com o desamor que ela tem sentido no seu próprio coração. Por isso, sempre que você receber um jato de maldade, um jato de más palavras, recua um passo para poder tentar perceber o que o outro está sofrendo. Porque olhar de misericórdia não vê os resultados, procura perceber as causas, não olha as aparências, acolhe a aflição, não ri da desgraça, mas cobre a vergonha. Lembra-se de Noé? Lembra da história de Noé? Traduzindo na linguagem de hoje, Noé estava cansado, quis dar uma relaxada e entrou no vinho, e se entupiu de vinho, e se embriagou. E era uma vergonha para os seus, era o grande patriarca. E veio um filho seu, e ao olhar, ele tirou a roupa e ficou andando e dançando no meio do povo, sei lá onde. E o filho veio, olhou aquilo e falou: ia lá, meu pai pagando mau amigo, nu no meio da multidão, ainda mais bêbado. O que é isso? Esse não é o olhar da misericórdia. Eis que vem um outro filho, e seguindo até as regras da época, pega de uma túnica, de um pano, e vai de costas em direção ao seu pai para cobrir-lhe a nudez. Esse é o olhar de misericórdia, que em vez de se alegrar com o mal do outro, quantas vezes lá no íntimo eu não verbalizo, mas vejo no outro algum problema e ainda digo aqui, bem feito, olhar de misericórdia. Mas finalmente, essa bem-aventurança, que nos conclama a ter um olhar, e que esse olhar seja o olhar com o qual nós seremos alcançados da misericórdia, é aquele que te lembra o seguinte, e eu vou usar uma expressão bem popular agora: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. E aí eu quero lembrar para você
aquela parábola do credor incompassivo. Você lembra dessa história? Mateus 18, a partir do versículo 23. Jesus dizendo que o reino de Deus é semelhante. O rei resolve ajustar contas com os seus servos, e chega um servo que lhe devia 10.000, não tinha como pagar. O rei mandou que vendesse tudo, vendesse ele, vendesse a mulher, vendesse os filhos, os bens. O sujeito se prostrou e pediu paciência, que ele pagaria. Então o seu senhor tem compaixão, agiu com misericórdia e vira para esse servo e faz o seguinte: está perdoada a tua dívida, 10.000, está perdoado, não precisa pagar. E esse servo da dívida de 10.000 vai e encontra um outro servo, um conservo. E esse conservo devia a ele 100 denários. E o conservo fez o mesmo apelo que o servo fez ao rei. O sujeito se prostrou e pediu paciência, que ele pagaria. A resposta foi: nada disso, está me devendo, quem me deve me paga. Quem me deve me paga. E lançou na prisão até que pagasse toda a dívida. E aí Jesus diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medidos, vos medirão também. Até por inteligência, é melhor que o nosso olhar seja o olhar de misericórdia. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lembrando, cuidado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. E aí eu me lembro lá do texto de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, outro exemplo do cego de Jericó. Jesus estava ali com seus discípulos e uma multidão numerosa. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, ouviu que era Jesus e clamou: Senhor Jesus, tem compaixão de mim. E as pessoas o repreendiam a Bartimeu. Cala a boca, rapaz, fica quieto. Falta de sensibilidade para a necessidade do outro. E ele gritava mais e mais: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus parou no meio daquela balbúrdia e mandou chamá-lo. E Jesus chega e diz: vai, meu filho, tua fé te salvou. E ele tornou a ver e a partir daí seguiu a Jesus. E aí, irmãos, a gente precisa entender que nesses exemplos há alguns destaques que precisam ser feitos. O primeiro deles é a necessidade de uma sede de busca a Deus. Sede de busca a Deus. Mais do que nunca, nesse tempo de isolamento, quanta gente, nós mesmos, não estamos carentes de alguma coisa, até de saúde emocional, até de paz, porque estamos todos cansados, mas isso precisa se traduzir em comunhão com Deus, porque Deus é aquele que preenche as necessidades, mesmo porque quem precisa tem pressa. E é engraçado como muitas vezes a gente também faz o que esses fizeram com Bartimeu, repreender o que sofre, sem sequer pesar-lhes as feridas. Lembra de Jó? Perdeu tudo que tinha, perdeu a família toda, perdeu a saúde, todos se afastaram deles, e aí o que acontece? Seus amigos e sua própria esposa começam a checar e a cobrar a ele quanto à vida e a seu interior, sem sequer pesar-lhes as feridas. Tenha certeza que se você tem os pesos que você tem, é por algum motivo. Não adianta um olhar de misericórdia que diz para o outro o seguinte: é bobagem o que você está pensando, é bobagem o que você está sentindo. Ou então deixa de besteira. Insisto, porque só você sabe as lutas pelas quais você tem passado. Um exemplo bom é o exemplo daquele que peca. E nesse sentido, a gente como igreja precisa refletir sobre isso. E não ficar impondo pesos e julgamentos sobre nossos semelhantes, sobre os nossos irmãos. Porque aqui, nesse momento aqui dentro de você que participa desse culto, há pessoas que têm lutado com seus pecados e pecados que muitas vezes continuam a assediá-los. E às vezes têm tido derrotas. Outras, Deus tem lhe dado vitória. Mas lembrando que todos nós somos pecadores. Alguém disse, certa vez, que a igreja é um exército
que abandona seus feridos. Em nome de Jesus, eu não creio nisso. Isso é um julgamento sobre a minha vida que eu não permito que você o faça. Porque você não sabe a maneira como eu tenho tratado aqueles que são feridos. Eu não posso fazer esse juízo sobre você também. Por quê? Porque Deus nos usa no tempo e no espaço para abençoar pessoas. Agora fica, sim, um alerta de que o olhar de misericórdia precisa ser sempre lembrado, precisa ser sempre destacado. Nós somos tentados a agir dessa forma, em abandonar os feridos. Na verdade, talvez nós pudéssemos agir ainda hoje com Bartimeu, como os discípulos falaram: cala a boca, Bartimeu, não incomode a Jesus. Cala a boca, Bartimeu, você tem a necessidade, mas eu não vou supri-la, vai pedir a quem quer que seja. E eu louvo a Deus pela sensibilidade da igreja. Nós começamos, assim que cheguei nessa igreja, a igreja sempre distribuiu através do Ministério da SAF as famosas sacolas do amor. Ô, nome bonito, viu, Eduardo? Eu gosto desse nome. Porque outros falam cesta básica, mas na igreja é uma sacola de amor, que uma família recebe, muitas vezes sem nem saber que aquela sacola foi uma contribuição sua, no momento que você está até sem grande liberalidade de recursos para o fazer, mas você quer e continua a abençoar vidas. E Deus tem permitido isso crescer, e hoje já estamos abençoando 38 famílias. E eu estou tão alegre porque vocês se mobilizaram e lançamos o desafio de levantar sacolas de Natal. E pensamos em 80, e vocês resolveram aumentar para 100. E pela graça de Deus eu digo para vocês, as 100 sacolas de Natal já foram levantadas. Já temos os recursos para abençoar 100 famílias. E isso é o quê? Isso é percepção e olhar de misericórdia. Em vez da gente dizer, cala a boca, Bartimeu, que precisa de comida, nós estendemos a mão e abençoamos vidas. E nesse sentido, a palavra do Senhor nos ensina a ser suporte uns dos outros. Diz a palavra, e quem disse isso foi Paulo aos Colossenses: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sempre que eu cito esse versículo, eu gosto de explicar esse suportai-vos. Porque suportar o outro para a gente tem um outro sentido, né? Suportar o outro é aguentar, né? É o seguinte, vai lá, isso é chato mesmo, então deixa ficar. Não. Essa palavra aqui, suportai-vos, é ser suporte. É ser a base para que o outro permaneça de pé. Este é o sentido que Paulo nos dá para isso. Nós precisamos ser suporte uns dos outros. E eu louvo a Deus. Ainda hoje, estava lá a junta diaconal reunida e vendo, eles levantam uma necessidade dentro da igreja e todos, de alguma forma, trazendo uma contribuição para que a gente possa manter a vida da igreja, o trabalho da junta diaconal, mas não nos olvidar, abençoar a pessoa que precisa. Esse é um olhar de misericórdia. Esse é o olhar que olha as circunstâncias e encontra o meio de abençoar vidas. E eu quero concluir dizendo para você que a quem precisa de misericórdia, e você e eu precisamos. Essa você pode contar que é certa. Jesus lhe dá e lhe traz misericórdia. Mas é preciso que você reconheça que você precisa da ajuda e do auxílio de Deus. Na soberba do coração, insisto com você, você pode estar querendo levar uma vida autossuficiente e essa vida está sendo insuportável para ser vivida e esse fardo carregado. E Jesus continua a te oferecer para aliviar o seu fardo. Mais do que isso, Jesus nos desafia ao mesmo olhar que queremos receber do Senhor, que nós também olhemos assim com misericórdia e com compaixão. Por quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Deus nos abençoe e guarde.